Estamos de volta no quarto bloco do programa A Polêmica Especial Eleições 2016. Nesse bloco falando de cultura com o Wellington Cordeiro, que é conselheiro estadual de Política Cultural. E a gente encerrou o último bloco falando um pouquinho sobre o Conselho Municipal de Cultura. Talvez muitos campistas não saibam nem que ele existe, né? E a gente estava falando um pouquinho mais sobre isso. Eu queria que você resumisse para mim, Wellington, quem compõe esse conselho, né? E qual é a finalidade dele? Para que serve o Conselho Municipal de Cultura? Onde que ele atua? Exatamente. O Conselho Municipal de Cultura, ele já existe desde 2010, então já temos 6 anos de conselho, porém o conselho nunca teve um seu exercício pleno por vários motivos, né? Porque ele deveria suprir exatamente assim, essa lacuna de trazer as discussões que não interessam à gestão política. Né? O conselho, ele tem que ser paritário, quer dizer, metade do conselho tem que ser de indicação do governo municipal e metade do conselho de sociedade civil. Então, o que acontece? Ao longo das gestões do Conselho Municipal de Cultura, aconteceu um esvaziamento pela inoperância do conselho. Então, o que aconteceu? Os membros da sociedade civil se cansaram. Né? Eu não sou conselheiro, eu sou conselheiro estadual, mas não sou municipal. Exatamente é reflexo dessa situação. Vários companheiros que participaram ativamente do conselho tentaram, brigaram, fizeram a sua parte e não viam o conselho atuando da maneira que ele deveria atuar. Né? Ele sempre existiu, na verdade, de maneira figurativa. Então, o que acontece? Isso interfere diretamente, exatamente, na ausência de uma política de cultura. Porque até nessa questão, né, que antigamente se falava Secretaria de Cultura, hoje já se coloca a questão da política cultural. Justamente porque, para diferenciar que a cultura não é organizar eventos. Então, a política cultural ela vem para exatamente nortear o que deve ser um gestor de cultura. Ele deve estar antenado para as questões de preservação de memória, de preservação de patrimônio, de preservação de manifestações culturais. E é isso, e o reflexo dessa inércia do Conselho Municipal de Cultura é o que a gente está discutindo aqui, que é a ausência, é o esquecimento das tradições, das manifestações culturais de Campos. Né? A gente pode citar aí o próprio jongo, a manaxica, que tem pouquíssima representação aqui na cidade atualmente. O próprio linguajar da Baixada, que é uma riqueza, né? Que a gente talvez só tenha aí como referência o Tonico Pereira hoje na televisão falando esses termos que são nossos. Né? Cabrunco, né? O Djahoje, Djahojinha, que são termos tão poéticos, né? E que muita gente tem vergonha de dizer, né? que é nosso. Né? Então, assim, são essas manifestações, são essas tradições nossas da cidade que estão perdidas justamente porque a política, a cultura no município de Campos, ela está muito mais voltada para a cultura de massa. Então, são os grandes shows, são as grandes bandas. Então, assim, vamos pegar aqui o exemplo do rock. As bandas de rock do município. Campos tem uma tradição de bandas de garagem fantástica. A gente tem centenas de bandas de rock na cidade. Nós tínhamos aí um festival de bandas de garagem, mas que morreu na praia, né? Aconteceram 2 edições, se eu não me engano, e que também... Então, essa descontinuidade... Era uma oportunidade que as bandas tinham de mostrar o seu trabalho, porque muitas bandas em Campos, os artistas, os cantores reclamam de não terem assim, o seu trabalho divulgado, né? As pessoas não sabem nem que são bandas e que estão aí à espera de uma oportunidade, né? Exatamente, aí fica restrito a ter a oportunidade de tocar em um barzinho e acaba que também no barzinho ele tem a obrigação de fazer cover de outras bandas, então o seu trabalho autoral fica prejudicado porque ele não pode cantar o que ele quer cantar. Então, assim, e tudo isso que a gente está falando aqui se resume exatamente nessa questão da falência do Conselho Municipal de Cultura, principalmente por um detalhe que é importante. O Fundo Municipal de Cultura.
Porque o Fundo Municipal de Cultura é uma verba destinada para isso. E acontece que esse Fundo de Cultura ele não é disponibilizado da maneira correta. Ele caiu virtuosamente o seu valor ao longo desses anos e a gente não tem um retorno de como esse dinheiro do fundo está sendo aplicado, né? Assim, a gente quase não vê, para não dizer que a gente não vê, os editais, que é a maneira mais legítima, mais democrática de se investir em cultura, que é o quê? O produtor cultural, o artista, ele vai participar de um edital, ele vai escrever um projeto, ele vai apresentar ao Conselho Municipal de Cultura e não é o governo que vai dizer se vai investir naquele projeto ou não. É o Conselho, que é metade poder público, metade sociedade civil. Então, é a maneira mais correta. Então, assim, o que a gente que milita no meio cultural mais deseja, na verdade, é um conselho forte, um conselho de cultura forte e que faça jus, dando condição de que o fundo de cultura seja da maneira que ele deve ser, democrático, independente e eficiente, na medida em que ele vai poder fazer com que essas esferas culturais que não são da grande massa, que não são populares, que elas possam ter um investimento público para que haja uma manutenção. Agora, Wellington, o campista viveu aí há uns anos atrás um bom momento de cultura, onde eles tinham acesso a alguns shows em praça pública. A gente tinha o Jardim Concert, que era no Liceu, onde o campus recebeu grandes nomes da música. Nós tínhamos também o projeto Viva Melhor, Viva Música, que era no Jardim São Benedito, onde o campista também tinha todo domingo acesso à cultura. As peças teatrais no Trianon também tinham um acesso melhor, porque tinham valores de ingresso mais baratos e dava-se a oportunidade dos artistas de campus se apresentarem no Trianon. A gente teve também aí recentemente a ocupação do Teatro de Bolso, um teatro que também funcionava nessa época e agora está fechado. Como é que você vê essa evolução da cultura que foi decaindo e a gente agora só tem shows na praia, no Farol, quando é verão? A gente tem shows municipais na Festa São Salvador e que também já quiseram até retirar aqui da Praça São Salvador. Como é que você vê essa questão da cultura, falando em termos de shows, das apresentações dos nossos artistas locais na cidade? Exatamente, é o que a gente estava conversando aqui também, porque parece que não há um interesse de se valorizar a cultura, porque o que se faz é entretenimento, né? E assim, aí acontece isso, que os artistas locais ficam à mercê, né? Salvo uns, não vamos generalizar, que é sempre muito perigoso, mas acontece também, que é muito crítico isso, é a partidarização também, sabe, da arte. Quando você tem um artista, se ele não for da tua linha política, ele é inimigo. Entendi. Se você tem um artista que é crítico à sua política cultural, ele é inimigo. Entendi. Então, o grande erro que eu acho que, na verdade, acontece é que não se investe na arte, mas se olha o artista. Então, se aquele sujeito não é do meu lado, né? Senão ele não compartilha com os meus conceitos, a minha política cultural, ele se torna um inimigo, ele é uma oposição, mesmo quando ele não é oposição. Então, da mesma forma, eu estou dando essa entrevista para você aqui, amanhã vão dizer que eu sou oposição, certamente, quando eu nunca fui e nunca serei. Estamos aqui falando a verdade da cultura do nosso município. Exatamente, é uma visão, sabe, de fora. Tá, eu não estou do lado do governo, eu também não tenho posicionamento, não sou aliado político de ninguém que está na oposição. É a minha visão de consumidor de cultura, de promotor de cultura, sabe? Então, assim, a gente fica indignado e às vezes a gente acaba, né, se exacerbando porque a gente convive numa situação de que tudo isso que a gente está falando aqui, do esvaziamento, do esquecimento, da falta de oportunidade dos nossos artistas. O fechamento do Teatro de Bolso é um exemplo. Hoje tudo é crise econômica. Aí quando não havia crise,
Qual era a desculpa, né? Qual era a desculpa? Esse esvaziamento, por que aconteceu quando tinha dinheiro para bancar... não vou falar bancar, que é um termo pejorativo, mas quando se tinha dinheiro para investir numa cultura verdadeira, de raiz, uma cultura que era nossa, e isso não era feito. Wellington, vou te fazer uma pergunta só para a gente encerrar. Se você pudesse resumir a cultura do município de Campos em uma palavra, o que você diria? É o cabrunco. É o cabrunco. Tá aí. Conversamos com o Wellington Cordeiro, ele que é conselheiro estadual de política cultural. A gente falou um pouquinho sobre a decadência da cultura do nosso município, da real situação da cultura aqui de Campos. Foi um prazer ter você aqui, Wellington. Gostaria de te agradecer pela entrevista. O programa A Polêmica de hoje fica por aqui. Lembrando que na semana que vem teremos mais um entrevistado aqui na edição especial Eleições 2016. Até lá!